Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um Virando a Mesa. Hoje temos Douglas Souza. Douglas é engenheiro, estudou administração, estudou também no IMD da Suíça, já trabalhou em multinacionais, em empresas nacionais também, em cargos de diretoria, como executivo, e hoje é diretor da Galeazzi e Associados, uma das principais casas, empresas de reestruturação, cujo foco é salvar negócios, cujo foco é mudar a direção de negócios, mudar, melhorar a performance de negócios. Então, Douglas, bem-vindo ao Virando a Mesa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Estevão. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Muito bom. O Douglas vai contar para a gente hoje alguns casos que ele viveu ao longo da vida dele e que foram emblemáticos aí, casos de virada de mesa. Então, Douglas, por favor, comece aí contando o primeiro. Vamos lá. Bom, acho que, assim, casos de virar a mesa, principalmente de negócios, importante no começo de tudo, né? Assim, dois casos que para mim foram emblemáticos um do ramo alimentício, né? É uma empresa nacional líder de mercado hoje, mas que passou por um momento difícil, que foi isso que a gente teve lá há, acho que 5 anos atrás, e um outro de uma empresa de defesa também, que também teve o mesmo momento, né? Falando principalmente dessa empresa do ramo alimentício, como é que isso começa, né? Isso começa com uma empresa, ela era totalmente controlada pelos fundadores ou filhos de netos de fundadores. Quantos sócios eram? Como que era a estrutura? Eram 3 núcleos, né, de famílias, né? E esses contrataram profissionais, né, do mercado, ou seja, toda a cartilha de profissionais da empresa e ir para um conselho, toda essa cartilha foi respeitada. Porém, o que aconteceu? Esse caminho foi começou a mudança e eles estavam muito bem capitalizados, muito bem obrigado, com um mercado muito bem feito e tal. Faturavam quanto? Eles faturavam à época em torno de R$ 1 bilhão de reais. Compraram uma empresa, uma segunda empresa, essa empresa era concorrente e compraram essa empresa. E todos os investimentos desses profissionais que vinham em empresas multinacionais, que é claro que quando você trabalha neste ramo, você olha e vê assim, putz, eu tenho fundo infinito, né? Quem vem de multinacional ou de empresas muito grandes. E quando você vai para uma empresa nacional com um limite de recursos, isso não é muito bem estudado. Bom, o caminho para isso, né, onde eu quero chegar a crise ela não vem de repente, não tem um cisne negro, né, para quem leu ali, apareceu. Ela foi construída, ou seja, compraram uma empresa, montaram uma nova fábrica e, ao mesmo tempo, reestruturaram e trouxeram profissionais um pouco mais, de remuneração um pouco mais elevada do que tinham, que eram de uma cultura. Então, toda a cultura de austeridade que havia com os fundadores, essa cultura ela foi deixada de lado. E foram os próprios fundadores que tomaram essas decisões? Tomaram essas decisões porque era aquela cartilha, putz, eu quero ir para o conselho, quero tornar essa empresa maior, quero tornar essa empresa. Ótimo. Seguir a cartilha da governança foi seguida. A governança foi perfeita. Só que eu vou entrar um pouco nesse quem você deve escolher para que você tenha um background de poder. Isso também é importante. Mas, quando nós chegamos lá, essa empresa, esses profissionais contratados já não estavam mais. A dívida, que não existia uma dívida, tinha que ser paga, ou seja, toda a compra de essa nova empresa que eles adquiriram, que era um concorrente. Foi uma compra alavancada. Foi uma compra alavancada, a nova unidade de negócios ou a nova fábrica também precisava de investimento e também investir, ou seja, foi um acúmulo de dívidas, né, que foi criada sem um aumento muito substancial da receita. Então, toda a promessa que você tem de bons planos de negócio não foi testada, não foi questionada, infelizmente, o que deveria ter sido feito. Eles superestimaram as sinergias que teriam. Superestimaram. Então, esse é um primeiro momento, né? Quer dizer, e a partir daí, quando você chega, você encontra uma empresa extremamente abalada, ou seja, a cultura abalada, com os sócios sendo chamados para assumir a empresa e fazer toda aquela cartilha tão dura, né, que a gente fala aqui do turnaround, que assim, a primeira coisa que todo mundo olha assim, putz, vamos demitir pessoas, vamos fechar unidades, vamos congelar, de fato, só que um pouco sem muita técnica, muito mais no, putz, temos que melhorar isso o mais rápido possível. E, obviamente, quando você fala com fundadores, você tem muito do lado assim, foi meu pai que fundou ou foi a família que fundou, e isso tem um lado emocional que isso abala muito a tomada de decisão, que são necessárias. Pois bem, quando nós chegamos ali, nós tínhamos que fazer 3 coisas muito importantes.
renegociar essa dívida, tínhamos que entender o que essa empresa ela era forte, onde ela era forte, e não colocar em nada o que distraísse para que eles pudessem recuperar. Então, o que é distração? Tudo que você tinha, que naquele momento não agregava valor para o acionista, ou para honrar a dívida, ou para deixar a empresa mais equalizada, a gente estancou. Então, primeira coisa que a gente faz, e sempre recomenda, é montamos um comitê de caixa. Esse comitê de caixa fez o quê? É olhar todas assim, e eu brinco que era todas mesmo, até uma compra de cadeira, né? A um investimento numa fábrica para comprar ingredientes. Tudo isso para que você crie a disciplina de o que é essencial, o que é mandatório e o que é desejo. Desejável. Então, isso é muito diferente. Então, o que é mandatório? Putz, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que... Folha. Então, para nós, assim, folha salarial é importante. Então, número 1. Segundo, impostos, honre seus impostos. E terceiro o que é possível fazer naquele momento, quando você tem escassez de recursos. Nós fizemos isso. E, em segundo momento, a gente começou a olhar todos os processos e todas as alavancas que poderiam tirar a gente desse momento. Eu diria que sorte, ou pelo menos assim, essa empresa é muito sólida do ponto de vista de mercado onde atua. Alimentos do quê? Qual era? De alimentos, distribuição de pães. Né? Vamos ser produção e distribuição de pães. E eles tinham, assim, uma marca extremamente forte. Tem uma marca extremamente forte. No meu caso, eu tive muita sorte, até pela minha formação, né? Por ser engenheiro químico e ter trabalhado há alguns anos lá na Balduco. Então, isso facilitou muito para o entendimento do que era o produto principal, que é produzir pães. Na verdade, você está falando de um grande negócio. E como é que você faz isso? Quer dizer, pão é aquele alimento, é aquilo que traz solidez, é aquele momento família, aquele momento de saciar a fome e tal. E eles tinham isso há 70 anos. Então, uma marca de 70 anos não se esvaire assim. Sim. Isso tudo ajudou em muito, né? E, claro, com a competência de quem está. Então, a gente fez o comitê de caixa, buscou profissionais que estavam lá, que estavam afim e acreditavam na companhia e amam essa empresa, estão lá até hoje, para fazer esta virada, literalmente a virada da mesa. Contar com um recurso interno que já tem ali, pessoa que já está lá. Tem um sócio fundador da Galeazzi que ele fala assim, encontre a sua guarda pretoriana, encontre aqueles sólidos que te ajudem a fazer isso, que acredite nisso. Claro que vai ter vento, claro que vai ter chuva, mas você vai passar por isso, né? A máxima é verdade, né? Ninguém faz um marinheiro no mar calmo, né? Você faz nessa ventania. E, de fato, a gente encontrou pessoas em todas as áreas que, sim, eu acredito na empresa, eu tô com vocês, eu sei que vai ser difícil, vou ter que tomar decisões difíceis, mas a gente vai sair. E às vezes não é nem cargo, né? Às vezes é o comprometimento da pessoa em si, independente do cargo dela, né? Ótimo ponto. Não, a liderança, ela não está literalmente ligada a cargo. A liderança está ligada à atitude. Eu quero resolver. A liderança, você percebe os líderes quando assim, eu tenho um desafio e eu me coloco à frente para resolvê-lo. E não eu coloco à frente para dizer, ou atrás, para dizer por que não deu certo. Este é o líder, né? O líder ele é atitude, ele faz com que os outros vão. E de fato tinham pessoas em determinados níveis que ou eram gerentes, ou eram líderes de fato, ou eram encarregados, necessariamente não eram diretores, né? Claro que depois se tornaram, mas a atitude faz com que essa companhia saiu disso. E isso associado a um pouco de toda a técnica que a gente traz de vamos olhar todas as contas, vamos olhar traz um pouco de disciplina para isso. E a participação muito forte dos acionistas que estavam lá e falaram assim, como é que a gente sai disso e acreditar nisso, sabendo que tem um período difícil de tomada de decisão, então você tem que fechar unidades, você teve que dispensar algumas pessoas, mas muito mais do que isso salvar quem fica, que ela acredite em quem fica. Então, se você, naquele momento, acho que o número era 3.000 pessoas, que ficaram 2.000 pessoas, mas as 2.000 famílias a gente respeitou. Exatamente. E eu brinco não, falo sério, na verdade, o nosso trabalho de salvar negócios, às vezes é salvar alguns empregos e sacrificar outros, né? Você tem que, para o bem, né, comum ali, para a empresa continuar viva, muitas vezes você tem que demitir uma parte dos colaboradores para os outros continuarem empregados. Então é melhor, perder 30% da mão de obra e demitir 1.000 pessoas e manter a empresa viva, ou daqui 6 meses não vai ter nem empresa para contar a história e aí vão estar os 3.000 desempregados. Né?
Isso. E a gente pensa muito nas famílias. Quando você fala em 1.000 pessoas, você está falando uma média de 4, você está falando de 4.000 pessoas. Exato. Então, assim, as 3.000 pessoas ou as 2.000 famílias que ficam, e trate as 1.000 que você está, pelo momento, dispensando ou saindo com o maior respeito possível. Sim. Então, assim, não é simplesmente, olha, não é que não dá, é pelo momento da companhia. E deixa as portas abertas. Porque quando você trata desta maneira, quem fica, e também isso ajuda muito no modus operandi deste momento de crise, desse momento difícil, eles estão tratando as pessoas dignamente, contando o porquê. Né? Posso contar outros casos que também, depois, quando essas pessoas saíram, elas retornaram à companhia. Né? Então, o tratar mente, todo mundo com respeito, da pessoa A a Z, isso é muito importante nesse momento, porque você cria uma coesão de objetivo. Tá? E aí, voltando ao que aconteceu nessa companhia, a gente criou o comitê de caixa, encontrou quem podia resolver, olhamos, eu diria que todos os processos, e a partir do momento que a gente conseguiu, nós temos que negociar com bancos, fornecedores, que entendiam o momento da companhia. Claro que toda negociação, quando você vai falar de dívidas ou você vai falar de fornecimento, existe um risco para um lado ou para o outro. Mas o negócio, quando ele é sólido, ele é propenso a isso, todos dão aval. A negociação faz parte da mesa, se você quer A ou B, se você quer mais ou menos, mas isso acontece. E, de fato, com essa empresa, eu diria que, sem exceção, todos os bancos entenderam, os fornecedores entenderam o momento, ou seja, necessidade de você pedir prazo, de você pedir um adiamento de uma dívida e tal. À medida em que foi crescendo, e eu te digo que foi muito rápido, acho que foi um dos turnarounds mais rápidos que eu participei, em 4 meses essa empresa já estava totalmente com viés de crescimento. Né? E o que me trouxe muito assim? Tudo é através das pessoas. Você não vai conseguir sair uma empresa, sem que você conte com as pessoas e fale a verdade, obviamente o nível de informação para quem vai te ajudar, acredite e sabe que você vai ter intempérie. Sabendo disso, acho que já é meio caminho andado. Sempre sucesso? Obviamente nem todo mundo acredita, mas você consegue fazer isso. Essa empresa foi isso. Hoje, essa empresa, ela tornou-se a maior empresa nesse sentido. O presidente ou o CEO é uma empresa, é um membro da família, com as pessoas que eu falei que se tornaram, que eram a guarda pretoriana, que se tornaram diretores ou que trouxeram, e estão muito bem, obrigado. Melhor do que o principal concorrente, que é uma multinacional. Por quê? Conhecem o seu cliente, conhecem as suas limitações e sabem de que maneira vão crescer. Então, lançam produtos todo ano, tem uma marca fortíssima, revolucionaram, mudaram a posição e tem um posicionamento muito grande. Mas entenderam que eu tenho que continuar. E um turnaround, a gente fala muito, né, Estevão? Ele não é somente aquele momento. São 2 anos, pelo menos, contínuos de eu tenho que prestar atenção naquilo que pode me afetar para não repetir o erro. São MBAs caros, né? Sim. São MBAs extremamente caros, mas isso é super importante. Então, essa família ou esse grupo de empresários, hoje, tem uma empresa extremamente sólida. A gente tem contatos assim, mas não tenho dúvidas que eles são assediados para vender aquele negócio. Mas hoje não. Hoje eles estão assim, muito mais fortes do que saíram. Qual que era o tamanho da dívida quando vocês entraram lá? Eu posso dizer que assim, em torno de 300 milhões, algo assim. Gerava caixa? A empresa gerava caixa? Gerava caixa, gerava Depois caixa. Depois de toda a reestruturação, passou a gerar mais caixa. E conseguiu honrar a dívida. E esse M&A, quando você fez você fez um Post-Merger Integration, né? Fez um PMI aí. Isso. Integração pós-aquisição, né? Como é que vocês mapearam quem fica, quem sai? Teve esse processo? Teve, perfeito. Ótima pergunta. Tanto de um lado quanto do outro, você tinha, que eu te falei, que pessoas muito importantes nesses processos. Então, você tinha que encontrar que sempre quem é adquirido acha que é inferiorizado. Tem essa na verdade, não é. Essa máxima assim. Na verdade, eu tinha processos interessantes na empresa adquirida que da empresa que adquiriu não tinha. Então, você tinha que escolher os líderes nisso. E você teve, o que eu falei para você agora, a franqueza de entender que aquele outro profissional tem mais habilidade do que eu em determinado processo. Né? Isso é maturidade. Então, você teve essa maturidade. Então, a gente conseguiu fazer isso.
E uma dessas unidades dessa empresa que foi adquirida, desse ramo, a gente acabou fechando por questões ambientais, por questões de você conseguia atender diretamente o sul do Brasil, essa unidade ficava no sul do Brasil, por São Paulo, né, que você tinha uma unidade nova da empresa que adquiriu. Então, assim, toda essa sinergia a gente conseguiu olhar, né? É claro, de novo, com a colaboração de todos eles. Todos eles. Então, assim, processos, puxa vida, eu faço um determinado produto muito semelhante ao teu. Qual produto que vai ficar? E esta empresa que foi adquirida, ela tinha também uma marca importante. Também uma marca. Então, assim, eles mantiveram as duas marcas nos nichos que foram importantes para cada uma onde atua. Por exemplo, esta marca adquirida, ela tinha uma importância muito grande no mercado infantil, né? Para quem conhece aquelas bisnagas pequenininhas, né? Quer dizer, isso é super importante. Que esta outra aqui tinha um produto similar, mas não era a mesma coisa. Esta marca aqui falava. E aí vocês decidiram, nesses casos, manter as duas marcas. Manter. E convivem muito bem. E quando você vai para o portfólio de vendas, de crescimento, essas duas marcas se coabitam, são complementares e os supermercadistas e clientes adoram ter as duas. Uma fala com o mercado adulto, saudável e muito plano, e o outro fala com o mercado infantil, saudável, com tudo isso. Mas são marcas diferentes dentro da mesma holding, né? Uhum. Então isso foi super, super muito bem aceito. E aí um centro de serviço compartilhado, criaram... Tudo que é possível você compartilhar e você compartilhar. O task list aí da integração. Da integração, você, então, serviço administrativo, serviços financeiros, RH, distribuição, tudo que você pode compartilhar e ter custos otimizados, você fez. Agora, a especialidade de onde eu produzo ou onde eu tenho a receita, porque eu estou te falando de alimentos, e alimentos tem esse lado da receita, você manteve original ou qualquer coisa que você tenha que fazer, existe uma integração disso. Desenvolvimento para mercados diferentes. Então, você conseguiu manter as duas empresas integradas, mas não necessariamente fundidas, né? Você não sumiu com a marca, Sim. Porque a marca é importante. Então, essa análise também foi bastante importante para nós naquele momento. Os sócios da empresa adquirida saíram 100%. Saíram 100%. Então, isso já facilita um pouco esse processo de aquisição, né? Quando você mantém o sócio antigo ali, às vezes você tem alguma briga de poder e o ego, né? Sim, sim. Tipo, a minha marca, então, agora você não quer crescer, você vai crescer a sua, você está transferindo EBITDA para a sua, eu tenho um earnout aqui para receber e tal. Eu vejo muito isso dando errado em aquisições que mantêm minoritária ali, né? Teve alguma restrição ou alguma parede ali de alguém impedindo o turnaround? Teve alguém que jogou contra? Ou vocês conseguiram convencer todo mundo a remar ao mesmo barco ali, para a mesma direção? Meu pai diria assim que a fome é a melhor mistura, né? Então, assim, nesse momento de escassez de recursos, isso ajudou a ter um objetivo comum. Não existia os antigos donos da empresa adquirida, eles já tinham tomado a decisão, então não participariam dessa operação de turnaround, ou mesmo da aquisição. Eles teriam um earnout lá, mas fora da operação. Isso facilita muito. Sim. Na minha experiência, quando eu vejo isso e isso acontece, você tem algumas companhias que trazem isso e tem o earnout ali. Às vezes, para adquirir um pouco do conhecimento de quem você teve, e aí você pode ser isso muito bem claro, mas é o que você falou, quando você tem ego jogando ali, não tem jeito, você tem que ter um mediador. Então, às vezes, acaba sendo o nosso papel, né, de ser mediador, assim, olha, a companhia foi adquirida e saiba disso, então tem a saída ali. Isso tem que ser muito bem detalhado, eu acho que tem que ser o prévio. Antes ajuda muito, porque quando está o jogo e estão os dois ali, não esquece que ambos tinham o mesmo poder de decisão, só que um adquiriu. Então, tem que ser muito bem trabalhado do antigo dono, que a partir daquele momento ele está ali para distribuir, transferir conhecimento. Este é o ponto. Então, no momento da venda, ou no momento desses ou e o pós, qual é o seu papel? Meu papel aqui é este. Então, isso muda muito o jogo. A não ser quando você tem o 51 com 49, aí é muito difícil. É muito difícil. Mais difícil. Nós conseguimos fazer isso por uma questão que eu disse que era situacional, mas já vivemos momentos onde tinha o antigo dono ali esperando o earnout. Então, nossa recomendação faça isso o mais rápido possível e adquire esse conhecimento
seja como prestador de serviço, seja como consultor, Conselheiro ali. conselheiro, seja a melhor maneira possível, né? E isso é o melhor para você fazer com que esta nova empresa maior, com 2 ou 3 que estão dentro daquele mesmo CNPJ, cresça de fato, o plano aconteça. Porque na verdade, quando você está falando de turnaround, você tem que tomar decisões rápidas. E ali, se você tiver muita gente palpitando ou muita gente votando para um lado ou para o outro, para uma direção ou para outra, você atrasa o processo decisório, né? E um dia perdido no turnaround pode fazer a diferença. Total diferença. E ainda no varejo, né? Você está numa indústria que serve o varejo, que passou um dia ele vai comprar do outro, né? Então não tem como ficar perdendo tempo com discussões. Se você está comprando uma empresa e você já enxerga que vai ter um turnaround, é mais fácil, você vai e compra 100%. Isso. Né? Então você toma as suas decisões. O mais complexo é quando você não prevê que precisa de turnaround, e aí no meio do caminho precisa, e os sócios começam a entrar em conflito. Né? Nesse caso. Agora, uma pergunta aqui. Foi fundamental a sua intervenção lá para que essas empresas pudessem ser bem integradas? Qual que teria sido o desfecho se não tivesse uma intervenção ali imediata para fazer com que esse problema que vocês identificaram no começo ali, a necessidade da contratação, fosse necessária? Eu diria assim que um olhar externo, ele sempre é isento da emoção, né? É claro que a gente se apaixona pelo processo, pela maneira, né? Mas eu digo que um olhar externo, para quem não está envolvido, seja na aquisição, seja no momento, e entender que às vezes, e de fato é o que acontece, eu errei, e isso é muito difícil para qualquer profissional, né? Nós erramos e tal, mas adquirir isso. E você está envolvido, nós falamos aqui, 3 mil pessoas, você precisa. Então, quando a gente vai ao médico, né? A gente vai a assim, eu posso estar sentindo alguma coisa, mas por aí. Ele é especialista nisso para me ajudar. E, de fato, você trabalha muito com os conselhos, né? Você trabalha muito com o aconselhamento. É claro que, no momento de turnaround, você precisa tomar a decisão, né? Nesse momento, a gente não teve a gestão interina, mas falar para o acionista, faça essa decisão, que a consequência é essa se você não fizer. Ou a consequência é essa se você fizer. Então, isto ajuda em muito aos tomadores de decisão nesses momentos de crise. E nos momentos também quando você está na subida, né? Eu falo, às vezes, num artigo que a gente escreveu junto, muito do que, às vezes, eu vou subindo e aquele voo de galinha, ele não é suficiente nessa austeridade e eu volto ao ponto que eu estava. Então, aquele mantra assim, olha, você sempre tem que olhar o seu caixa. Pô, mas sempre. É um mantra daqui para a eternidade. Você sempre tem que ser produtos que geram caixa. Você sempre tem que olhar o seu investimento, o seu capital investido no que você está trazendo. Porque, às vezes, de novo, as paixões, as culturas, elas desviam um pouco o caminho. Então, eu tendo um conselho ou tendo consultores, nos faz com que eu enxergue a realidade é alguém que está isento, que não está tão envolvido. Né, tão envolvido. Isso eu acho que foi fundamental nessa companhia, que enxergaram na nossa companhia e particularmente no meu trabalho junto com a equipe que estava lá, assim, aqui eles vão nos ajudar a pensar um pouco diferente para este momento, né? E vai me ajudar a criar, né, para quem gosta muito assim, a semear como é que eu vou crescer, né? Então tive que dar uma mexida, dar uma lavrada, colocar as sementes e algumas brotaram, outras não. Então, foi o que eu te falei. Putz, hoje eu fico muito feliz quando eu olho para eles assim, pô, estão bombando no mercado, estão muito bem, obrigado, e satisfeitos, né? Fazendo outras coisas, crescer cada vez mais. Então, isso assim, é muito gratificante para quem participa de um processo de turnaround, porque qual é o nosso grande objetivo? Que a gente falou agora há pouco. Além de salvar os empregos, é a perenidade da empresa. Então, o grande objetivo de um turnaround é trazer essa empresa tem que ser perene, ela tem que conviver nisso. Então, os outros partícipes disso, sejam os bancos que estão lá com a dívida, sejam os fornecedores que estão lá fornecendo, sejam os próprios clientes, entender que, tirando aquela companhia, existe alguma coisa que você tira da cadeia. E isto é muito também não tão bom, porque você vai criando grandes monopólios, e aí você não tem uma disputa, digamos, mais equalizada dentro do mercado. Quando enxerga isso, que a perenidade da empresa, esse é o papel do nosso, né, como consultores e quando membros de conselho, qual é o meu papel? O que eu tenho que olhar aqui? Essa empresa ela tem que ser perene. Talvez ela vai ser, em algum momento, menor, para depois ser maior,
ou ser menor e ficar mais forte e correr, mas entender isso e colocar essa discussão à mesa. Porque senão vai ser muito olhando só os operacionais. Tem que resolver isso, resolver. Mas assim, tá bom. E de repente até a própria, assim, essa empresa ela precisa ser perene participando de uma outra. Mas Sim. esse núcleo vai para lá. Esta discussão tem que acontecer sempre à mesa. Né? Então todos nós temos que assim, olhar, assim, a empresa é importante como agente transformador. E isso é muito importante. Então é o que eu sempre olho ali quando eu estou participando de qualquer movimento de turnaround nesse sentido. Tem um estudo do Instituto de Turnaround Mundial, é um estudo com 450 reestruturadores de empresas, e eles atribuem a crise à gestão que não se adaptou às mudanças do cenário macroeconômico ou do cenário estratégico. Então, pratica-se a mesma coisa, os mesmos hábitos, né, os mesmos mercados, mas o mercado já mudou. Os hábitos de consumo já mudaram, as pessoas já não adquirem daquela forma. Então, e a administração, a gestão, o sócio, quem quer que seja, não se adequou a essa mudança de mercado. Né? Então, é estratégico. Então, tudo começa na estratégia do negócio. Uma aquisição, dependendo da empresa, né, se ela não, dependendo do tamanho também, é uma decisão extremamente importante. Pode mudar o rumo do negócio, para o bem ou para o mal. Eu vi empresas já quebrando, ou quase quebrando, por ter comprado com premissas erradas. Isso. Então, putz, a gente chegou lá para fazer a avaliação do negócio, né, e olhou para fazer um turnaround também, muito parecido, muito semelhante no setor de autopeças. A empresa faturava 1.300 na época, comprou uma outra empresa que faturava 400. Só que essa aquisição, de um ano para o outro, essa empresa que faturava 400, o mercado entrou em declínio e ela também, ó, por consequência, entrou em declínio. Perfeito, até aí tudo bem. O problema é que essa empresa, com full capacity, ela tinha a capacidade de atender 150% do mercado inteiro brasileiro que atuava. Faz sentido isso? Não faz sentido. Aí os sócios falaram, pô, mas a gente tomou a decisão achando que essa empresa, achando que o mercado fosse crescer a 2 dígitos por alguns anos, eles na época eram 6, 7 anos crescendo a 2 dígitos, e isso ia fazer com que o mercado ficasse maior e, portanto, eu tenho capacidade para ter um market share razoável. E não, se o market share é 150%, você nunca vai chegar, nunca vai atingir. Então, premissa errada, leva a alavancagem, leva a falta de dinheiro para pagar aquela dívida e aí você tem que entrar com uma renegociação. Não é que a empresa seja ruim, mas você tomou uma decisão errada, né? E só que a decisão errada que foi ali, você não pode se culpar para tal. Você tem que corrigir o mais rápido possível e depois não repetir. Sim. Só que o grande problema que você falou, assim, o mercado mudou, aonde eu estou inserido mudou. E este é o nosso papel, né? Então, assim, quando eu olho para alguém e falo assim, olha, estrategicamente, assim, o mercado mudou. Até 20 anos atrás, falar em marketplace, né? Hoje, onde adquire, ele não existia. Hoje se questiona o varejo físico. Se questiona como é que você coexiste com isso. E nós, como consumidores, acreditamos que quando a gente está, né, sendo profissional, é outro modelo. Não é verdade. O mercado muda. Então eu tenho que estar atento a essas mudanças, eu tenho que estar atento a isso, mas eu tenho que ter a solidez. Essa empresa ela tem que continuar existindo de uma certa maneira. Ou ela vai fazer parte de uma grande, ou ela vai ser mais sólida, ou ela vai ser menor. Mas ela tem que existir. Este é o ponto. Uma dica que eu sempre dou para empresários aí que estão passando por crise é isso: você pensar na perenidade do negócio. Ou seja, a crise vai passar depois da crise. E o depois da crise? O que você vai fazer de diferente? Como é que você vai manter sua empresa lucrativa? Ou pelo menos que ela não dê prejuízo, né? Para você não ter que continuar colocando dinheiro ou aumentando o buraco, continuar cavando o buraco. Então a dica também é a seguinte, né? Vai para a técnica. No meio do caos, quando ninguém sabe o que fazer, vai para a técnica. É tipo aquele recuo que você dá para o goleiro quando você está jogando. Recua para o goleiro, pô, vê o campo, entende onde estão as peças e aí volta a jogar. Volta para a técnica, estuda, faz análise com base em dados. Por mais que, putz, o cara está no meio do furacão, ele fala, não posso parar, tem que continuar. E aí, se você não consegue parar, não tem a capacidade técnica de parar, e não é nenhum demérito nisso, contrata um especialista que vai lá e vai fazer isso para você. Ele vai fazer esse papel. Ele vai fazer esse papel de entender os dados e trazer a maior clareza para poder tomar essa. Esse é o nosso papel. Eu acho que é isso que a gente ajudou nessa companhia. Em outras baixa a bola, que você volta para o goleiro, deixa ele entender isso. Olha, aqui há oportunidade, aqui recomendo que você não continue, aqui você vai. Mas a determinada decisão, que é um outro fator importante que a gente falou agora há pouco,
eu tenho que decidir e eu tenho que fazer. Porque eu procrastinar vai me levar para outro lugar. Sim. E aí sim vai para esse caminho mais perigoso, que aí você vai para um outro que a gente não recomenda, que é aquele que eu não tenho mais volta. Eu tenho que ir por uma RJ e eu vou por um caminho. Que foi outro, tem vários modelos hoje que você vê empresas extremamente sólidas, com nome muito bom, indo para falência. Pois é. E aí é o ponto, né? Quanto mais tarde, é o late turnaround que a gente chama, né? Isso. Quanto mais tarde eu tomo a decisão de me reorganizar, de virar a mesa, o que quer que seja o nome, menos são as opções que eu tenho. São menos. Eu tenho menos manobra para fazer. Se eu vejo 1 ano, 2 anos antes que está mudando o mercado, o ideal é isso, é você identificar essas tendências até décadas antes, né? Pô, eu tô vendo que o meu mercado está em declínio, mas o status quo ali é mais conveniente. É mais né? conveniente. E tem que pôr energia nisso. Assim, eu falo com os colegas nossos do mercado financeiro, né, que bancos que vão avaliar a dívida. Às vezes eles também têm um papel muito importante de ser advisors ou de avisar aquele empresário anteriormente, olha, ao invés de fazer isso, por que você não procura tal e tal empresa para te fazer esse diagnóstico para ver como é que você está? Porque na avidez ou de você buscar essa solução muito curto prazo, eu não resolvo o médio, muito mais o longo. Eu crio mais problema. Então, todos nós, todos nós somos conselheiros daquele momento. Só que um vai entrar como um médico intervencionista, que é o caso nosso de entrar e fazer o turnaround, outro como um médico consultor ali de, eu acho melhor você consultar determinado especialista, e tem o da saída, né, que assim, passou por essa fase, estamos em tudo, o que eu não vou fazer? Né? O grande aprendizado é, o que eu não posso fazer mais? O que eu quero, eu quero crescer, todo mundo quer, mas como? O que eu não faço mais? Como é que eu vou buscar isso? Então, uma aquisição, que a gente falou agora há pouco, será que era este o melhor modelo? Será que é aquele momento? Será que, como você falou, o mercado tinha que ser muito grande? Então tem uma premissa de crescer 2 dígitos em 8 anos. Um pouco exagerado. Mas você pega esses gráficos de M&A, que a empresa está declinando, aí no ano da venda, o gráfico mostra assim, um crescimento absurdo. Né? Toda a boutique de M&A, desculpe, mas com todo respeito, mas a maioria, para não generalizar, faz isso. Né? No ano da aquisição vai bombar, a partir dali vai começar a bombar a empresa. Tem que passar credibilidade, né? Mostrar um plano que tem pé e cabeça. Você mostra lá um plano desses e chegam centenas por mês aí na nossa mão de empresas que estão em momento de venda e olha ali um gráfico que não faz sentido. Você fala, cadê a premissa? Você já performou assim em algum momento do passado? Não. Mesma coisa com turnaround. Você vai negociar, vamos mostrar para o banco uma performance da empresa. Me dá um prazo para te pagar que eu vou melhorar os meus indicadores operacionais. Beleza. O banco fala, tá bom, então volta daqui 3 meses. Isso. E vamos ver se o que você me prometeu há 3 meses atrás performou. Aí o cara volta lá, não performou. Aí volta de novo, não performou. Quer dizer, perde a credibilidade e aí não consegue renegociar, rolar a dívida, o que quer que seja. Exato. E o que você falou de credibilidade. A credibilidade eu começo internamente na companhia, com todas as pessoas que são os agentes de transformação, externamente com quem faz parte, seja agentes financeiros, seja fornecedores, seja clientes. E se eu não entrego aquilo que eu prometi, por isso que tem que ser muito realista. Né? Esse que eu vejo, você me perguntou aqui do que é importante, tire um pouco a emoção assim, olha, é possível fazer desta maneira. Ah, mas poxa vida, é muito baixo determinada margem. Neste momento, diga que a sua margem é mais baixa. E cumpra. A partir do momento que você cumpre, você vai ter isso de credibilidade, você vai ter o aval para poder discutir. A partir do momento que eu prometo uma margem extremamente interessante e não dou, eu vou ter que explicar o porquê não. Isso vai me postergar, vai me procrastinar e vou demorar mais tempo para buscar essa solução. Aí você vai com uma agenda negativa. Você vai com uma agenda negativa. Então, assim, eu tenho que... Agenda negativa, na verdade, eu tenho que trazer uma agenda realista, mas com viés positivo. O que é o viés positivo? Eu acredito que eu consiga sair neste modelo. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ser muito mais... A austeridade, ela faz com que você olhe para isso. Eu deixo de me encantar, né, com algumas coisas que são os cantos de sereia. Assim, eu sempre fiz isso, eu sempre produzi carro, ou produzi pão, ou produzi... Por
que cargas d'água agora eu vou produzir avião? Não faz sentido para mim. Mas teve gente que acreditava nisso. Mas tem gente que toma decisão com base em business plan. É. Sem entender a realidade do negócio. E assim, o mundo é esse. E eu vi bastante, eu fui lá da Atento, Rede Global de M&A, e eu vi bastante aquisição de startup, por exemplo, por empresa incumbente, empresa já gigante, né? Uhum. O choque de cultura é monstruoso. Né? No seu caso, eram duas empresas do mesmo segmento. Agora, quando você pega uma empresa que fatura 8 bi, vai comprar uma startup que fatura 20 milhões, cara, é muito difícil você conseguir algum tipo de integração que não seja, né, nesse caso, imposta pela alta direção. O cara não vai mudar a cultura dele. Né? Então, é um pouco entender um pouco dessa dinâmica aí, né? Uma coisa que eu gosto muito, tem um caso que foge um pouco, mas é muito assinante. Tem uma companhia que um colega meu que trabalhou, ele falou assim, essa empresa que adquiria, ela era uma empresa gigante, mas ela mantinha a empresa adquirida da maneira que ela tinha... Tudo que a gente vende de sinergia era bem menor. Tinha alguns pontos. Por quê? Eu quero ver se aquele business plan que você me falou vai acontecer. Atrelado a isso. A partir de determinado momento, ela era integrada. Porque exatamente você tinha cultura, você tinha os resultados e você tinha algum assim... Deixa eu entender se é verdade aquele caminho que vai... Então, eles conseguem fazer, e são várias que eles adquirem nesse mercado, de manter ali ainda como se fosse uma unidade de negócio apartada. Aí funciona melhor. Muito melhor. Então, é uma maneira, claro, que também é importante de você manter isso mais sadio no momento de aquisição, para que você não tenha que enfrentar uma virada de mesa ou um turnaround lá na frente. De novo, a gente não consegue controlar todas as variáveis externas, mas, no mínimo, você tem que entender o que acontece dentro da sua casa. Senão você vai estar entrando nesse mercado. Não tem jeito. E esse segundo, você falou que tinha 2 casos, né? E esse segundo caso é um caso de crescimento? Esse é um segundo caso. Qual que é o setor da empresa? O setor é um setor de defesa, né? Um setor um pouco mais diferente, mas assim, era uma empresa que ela tinha um mercado cativo, tá? E ela foi adquirida por uma outra companhia do mesmo segmento no Brasil, só que ela tinha uma produção nos Estados Unidos. Uhum. Então, essa empresa do mesmo caminho, né? Assim, só que já não tinha os fundadores, era uma empresa de uma administração profissional, né? Só que quando adquiriu essa empresa, era um momento muito que o Brasil estava passando, assim, e quando eu falo mercado de defesa, assim, putz, liberação de armas, não liberação de armas. Só que esta empresa, ela conseguiu, e ela tinha uma dívida bastante também, uma empresa alavancada, só que ele tinha um mercado nos Estados Unidos. Então, a relação de câmbio também facilitou muito. Então, 90% da produção dessa empresa era para o mercado americano. A partir de onde? A partir aqui do Brasil. Uhum. E aí o que acontece? Quando nós chegamos lá, nós fomos convidados para ajudá-los a estruturar essa negociação dívida, essa operação. Então, a operação tinha certos desafios para fazer, que essa companhia que adquiriu. Só que era a grande vantagem que essa companhia tinha. Ela tinha um mercado extremamente forte nos Estados Unidos, né? E todo o mesmo, eu diria que muito semelhante à empresa que eu já contei, era olhar o caixa, de que maneira você olha todos os processos que não agregavam valor. Essa é uma empresa que tem, né, é muito importante para ela é muito alavancada em inovação. Então, ela precisa inovar, porque é um mercado que pede inovação. Então, ela tinha um pipeline de produtos interessantíssimos para ser lançados, mas devido a toda a confusão, ela não conseguia sair disso. Ela produzia sempre o mesmo, né, o mesmo produto, né? Quando ela é adquirida. A gente entendeu, olha, eu tenho que ter pipeline de novos produtos, eu tenho que renegociar essa dívida. E tenho que... O meu mercado é o mercado americano e não o mercado brasileiro. Quando ela tomou essa decisão e entendeu isso durante um ano, nós tivemos aqui e também lá nos Estados Unidos, a ajudar a entender esse mercado, a ajudar a entender o que eles precisavam. Hoje, eles são, se não me engano, a terceira ou a segunda maior companhia desse ramo da defesa do mundo. Depois de 2 anos de turnaround. Depois de 2 anos dessa cultura de austeridade, essa cultura de entender qual é o meu mercado
para quem eu vendo, e não mais daquela grandiosidade, né? Que, putz, eu vou dominar. Não. É este o meu mercado. Eu enxergo. E claro que tem um presidente, um CEO muito bem identificado. Isso ajudou muito, né? Muito bem identificado com o produto. Então, diferente da outra que eu mencionei, já era uma empresa profissionalizada, mas o profissional que assumiu esta companhia tinha toda uma identificação com o produto, com o mercado e falava essa linguagem. Então, nos ajudou muito a, olha, o que eu tenho que fazer? E ele nos ouviu para isso. Obviamente, ele tinha um grupo e nós encontramos e o ajudou a formar gente de dentro. Ou seja, aquela guarda pretoriana, quem são as pessoas que podem nos ajudar a fazer essa mudança? Naquele momento, me lembro que era um gerente de controladoria, hoje é o CFO da companhia, de uma companhia muito maior. Né? A área industrial que tinha seus desafios, hoje, no Brasil fez muito diferente, e nos Estados Unidos tinha uma vertente de sair de uma cidade de Miami e foram para a Geórgia. Mudaram para uma fábrica na Geórgia extremamente importante. Então, de fato, são empresas que demonstraram que é possível fazer essa virada com caixa, austeridade, pessoas que estão comprometidas com o negócio e saber que vai ter essas intempéries. Ou seja, teve que negociar com o banco? Óbvio que teve. Teve que negociar com fornecedores? Óbvio que teve. Mas, ao mesmo tempo, caminhar para aquela história de sair da retórica, vou fazer lean, não. Eu tenho que ser uma empresa mais enxuta. Eu tenho que ter processos mais claros. Eu tenho que ser muito claro para o meu cliente o que eu oferto. Eu tenho que ter isso. Ainda mais no mercado controlado. Né? Esse é um mercado controlado no Brasil. Né? Como é que você trabalha isso? Vocês encontraram a empresa com que faturamento, que endividamento? O que eu posso dizer para você, assim, era uma empresa de 2 bi na época e tinha um endividamento ali, acho que de uns 400 milhões. Então, posso estar me enganando, mas é mais ou menos nessa ordem. E ela atuava basicamente no mercado local e vocês internacionalizaram ela? Não. Ela trabalhava já nos dois mercados. Já estava nos dois mercados. Só que acontecia, né? A unidade brasileira que abastecia a unidade americana de produtos. Só que essa integração, ela tinha, por algum motivo, seja lá o que for, ela não era totalmente integrada, não era uma mesma empresa, era como se estivesse fornecendo para um distribuidor. Com um distribuidor. E, na verdade, era uma mesma empresa. Então, de fato, essa união de cultura fez com que a empresa fez isso. Então, assim, o meu mercado está lá fora, mas eu produzo aqui. Né? E é mais competitivo? Era mais competitivo? Muito mais competitivo, muito mais competitivo. E produtos excelentes. Produtos excelentes. Porque o mercado americano, eu acho que de armamento, ele é extremamente demandante, competitivo e por qualidade. Esse é o ponto. Então, aquela história também que nós temos aqui como brasileiros, né, de vira-latas, extremamente fora. Produtos excelentes, produzidos com profissionais altamente qualificados, né? Que de fato, quando tira essa peça, eu consigo competir no mercado nesse setor, nos Estados Unidos, onde de fato é isso, poxa vida, esses caras são bons. E as ações de turnaround foram o que lá, Douglas? Basicamente, assim, as ações foram muito do controle de caixa, né? Ou seja, o que eu conseguia de receita e o que eu tinha de fazer. O comitê, nós tivemos que fazer todos os processos que tinham, ou pelo menos olhar os processos que não agregavam-se, fornecedores aqui locais competindo, ou que você poderia estar com o mercado externo, que é uma empresa de transformação, né? Na verdade, você acaba comprando peças e junta, né? Na verdade, é uma montadora de armamento nesse sentido, desenvolvimento disso, e o grande alavancador que eu entendo nesse sentido é entender o seu cliente nos Estados Unidos. E o cliente ele vendia para grandes varejistas. Grandes varejistas. Então, assim, o que quer o consumidor desse tipo de produto? Nesse segmento. Né? A partir do momento que eu consigo entender aqui o que isso é um movimento de turnaround, que quer o seu consumidor aqui, com o que você produz aqui, putz, não teve para ninguém. Porque realmente você tem assim, se você está no mercado local, eu conheço o Brasil. Então eu sei, eu ponho lá eu ponho repositores ou eu ponho promotores no ponto de venda, eu vou pegando feedback de cliente, está no meu mercado local, eu sei mais ou menos como as pessoas pensam. Quando eu vou para fora,
e o mercado totalmente novo, ou um mercado que eu já vendo, mas eu não entendo profundamente o que aqueles caras fazem, eu não tenho a promotora de venda na ponta, eu não tenho o feedback e análise de dados, eu não consigo tomar a decisão de o que eu posso melhorar no meu produto aqui, para melhorar minhas vendas lá, ou que tipo de promoção, é marketing local ali no ponto de venda, é programa na TV, qual é a melhor forma de promover o produto, né? Para você ter ideia, nós fomos visitar clientes assim no Texas, no centro dos Estados Unidos, na Geórgia. Nós fomos entender o cliente, assim, putz, de fato o que ele fala tem segmento e traduzir isso, né, literalmente traduzir isso para quem estava fazendo, puta, faz sentido, condições de mercado, como é que é, quem é meu concorrente, né? Aquela história assim, putz, e de novo, o que deu prazer muito nessa história, assim, pô, produto altamente competitivo, e produzido no Brasil, né? Então, claro que você tem intempérie da alavanca financeira, mas, putz, baitas produtos. E aí, quando começou a lançar os produtos que estavam no pipeline, que eu te falei, que destravaram isso, cara, só subiu. Hoje, de fato, eles são, se não o segundo, são o terceiro melhor produto no mercado americano e no mundo. E aí, a partir daí, assim, aquela que eu falei para o outro case, né? Eles entendem, mantêm-se austeros e quando foram crescendo, hoje já fazem novas joint ventures com outros tipos de mercado, com outros ao redor do mundo. Então, de fato, se tornaram uma empresa altamente sólida. Né? Primeiro fizeram o dever de casa. Equacionaram e depois procuraram essas joint ventures. Mas não perderam aquilo que eu aprecio muito, assim. A lição aprendida é a lição aprendida. Eu não vou andar para trás. Então, assim, não vou me iludir com aquele canto de sereia que pode ser o que você acabou de falar. Putz, olha, esse programa aqui de negócio, esse plano de negócio faz sentido. Deixa eu questionar esse plano. Vamos estressar esse plano. E se o câmbio não muda? E se tem restrição de mercado de importação? E se trabalhar com esses estresses? Os Estados Unidos começam a ter uma política protecionista, por exemplo. De novo, e isso pode acontecer ontem. Tivemos a pandemia recentemente. Qualquer planejador de negócio falou assim, vai acontecer uma pandemia. Quem? Ninguém. Um ou outro caso que eu li que tinha algum plano de isso fosse restrições. Mas ninguém. Isso foi um grande ensinamento para nós que estamos nesse mundo de negócio, que as condições externas podem mudar. Não significa o pânico, mas eu tenho que estar preparado o suficiente para voltar, o que eu falei agora recentemente, a empresa tem que ser perene. Então, essa é a grande responsabilidade de tomador de decisão, seja nós consultores, conselheiros e executivos. Né? E o mercado. Assim, putz, e se tiver acontecido isso? Então, essa empresa hoje, eu tenho contato com as pessoas que estão lá e olho o que eles... É impressionante a solidez, a entrega de resultados, e são uma companhia de capital aberto o tempo todo, estão entregando. O fato de ter capital aberto também é uma forma de ajudar com que a gestão se preocupe um pouco mais. A gente tem visto casos aqui de alguns desvios, mas assim, em teoria... Há desvios. Em teoria, um pouco mais com governança. Isso. Mas, assim, ajuda muito. Capital aberto, aqui eu trouxe 2 exemplos, um de capital fechado e um de capital aberto. De fato, o capital aberto faz com que a governança seja, não vou dizer imposta, mas seja muito mais incisiva do que o capital fechado, que você está fazendo ali entre amigos, às vezes. Mas, de fato, o capital aberto ele traz uma lupa, eu acho. Uma lupa muito maior. Agora, eu falo muito com investidor de bolsa, né? Investidor de ações, mercado de capitais. E empresas listadas. Não adianta ler o report só, não adianta falar com a gestão, tem que ser diligente na hora de fazer a escolha de investimento. E eu acho que o caso recente aí da Americanas foi um despertar, eu acho que foi um abrir de olhos para as pessoas não confiarem cegamente no que está sendo reportado ali, mesmo que auditado. Por quê? Porque você não sabe os bastidores da empresa. Você tem que conhecer dos meandros ali, do que está acontecendo, para tomar uma decisão de investimento. Não baseado só no que o analista falou, ou no que o TikToker falou, ou que alguém de algum podcast falou. O cara tem que ser diligente e tentar fazer as análises dele e ir a fundo. Óbvio, é muito difícil você conseguir
descascar a laranja nesse nível, né? De Sim. descobrir o que está acontecendo ali. Sim. Né? Mas é fácil você identificar, por exemplo, ativos bons, que a gestão é boa e que você não vai ter problema de crédito ou de liquidez. Uma empresa que tem book value, né, maior do que o valor de mercado dela, e o book value realmente existe e não tem contingência, né, e tal, talvez seja uma empresa boa de investir. Agora, quando você entra numa seara de, vou investir numa empresa com price earnings de 40, de EV, EBITDA de 30, porque a empresa vai crescer com base no business plan que me apresentaram, aí, cara, a gente já sabe meio que o desfecho disso. É questionável. Mas o que eu gosto que você está colocando é o seguinte, além disso, assim, conheça a empresa mesmo. De fato, nos reportes, mas de fato, vá até ela. Sabe, que você como investidor, assim, quem que é o CEO daquela companhia? Quem é o CFO? O que o CEO está falando no Instagram? Ele está falando ele no Instagram? O que ele está falando aqui? Posso ter acesso a ele? Fulano de tal, como é que tá a coisa? Como é que tá? Olha, eu sou aqui, quero acreditar tal. Existe esse tipo de coisa. Porque você está falando com alguém que toma decisão e, de fato, você está colocando aquela história assim, estou colocando uma moeda e eu quero 3 moedas de volta. É de fato que você vai me entregar 3 moedas? É de fato. Não. Quais são os riscos? Né? E quando você é dirigente nesse sentido, dá credibilidade ao próprio que está respondendo ali, o executivo está respondendo, mas assim, você começa a ser um agente também para outros que venham. Então essa companhia acaba ficando maior. Então a sua responsabilidade até como investidor é muito grande. E no Oba-Oba, esse caso que você citou agora há pouco, nos lembra aqui o seguinte, que o que será que aconteceu com a governança? O que será que aconteceu com a auditoria? O que será que aconteceu com a companhia de fato? Existem as pessoas que estão investigando, mas de fato algo aconteceu que não é possível. De novo, lembra que eu falei para você, a crise ela não é supetão. Isso foi uma sucessão de coisas uma sucessão, né? O pessoal não brinca ali, eu não sou piloto, mas assim, o avião não cai com, né, uma coisa, são vários, né, vários indicadores ali. De fato, havia indicadores, não sei, não posso responder, não sei, mas com certeza algo aconteceu. Não é possível, nesta magnitude, em um dia ou em um mês, alguém fala assim, olha... Descoberto isso. Descoberto. Né? Para mim, me soa muito diferente, muito difícil, porém, é o que se diz. Mas, com certeza, há elementos, e aí que você falou, de acionistas, dirigentes, que puta, algo está errado aqui. E aí, não vamos entrar aqui na discussão das empresas de auditoria que têm o seu papel fundamental nessa história. Para capital aberto, tem um papel fundamental. Né? E como é que a gente vai continuar? Né? Nós estamos do outro lado, literalmente, da mesa de ajudá-los a recuperar, mas, poxa vida, como é que isso chega neste ponto? Não tem mistério, né? É o que você falou, é uma sucessão de erros que vão se acumulando ao longo do tempo. A crise, a não ser que seja o cisne negro que você mencionou também, uma pandemia. Eu não estou pronto, mas mesmo não estando pronto, eu tenho que ter planos de ação já preparados para caso isso aconteça. A gente teve a crise dos caminhoneiros em 2018. Aí teve a primeira onda do Covid. Tivemos a segunda onda do Covid. Entre a primeira onda e a segunda onda, a gente teve um período de tempo ali que eu vi muito empresário voltar imediatamente aos hábitos antigos, achando que tinha acabado a crise. Aí veio a segunda onda e falou assim, cara, você não aprendeu ainda? Que é o que você mencionou. Aprenda com os erros do passado e não os cometa de novo. Porque senão você está pagando o MBA, né, com recursos próprios, ou de terceiros também, se for do banco, né, pagando MBA caríssimo, e não está usando para nada. Né? Exatamente. E as pessoas acreditam que é isso mesmo. Você, não, passou, resolveu. Não, cara. Assim, é um novo patamar de negócio, é um novo momento, é um novo ecossistema que você está realizando. Então, a primeira onda, a segunda onda de pandemia, o que você trouxe agora, trouxe exatamente isso. Então, assim, voltar a hábitos que eu tinha antes, assim, de novo, quem é que poderia imaginar que você receberia o teu produto sem ir numa loja em um dia? Há 5 anos atrás. Pois é. E todo mundo dizia assim que o Brasil tinha uma infraestrutura de porcaria, aquela história. E né, de fato, assim, a gente tem uma infraestrutura muito difícil, né? Mas hoje, se eu quiser comprar alguma coisa, né, e chegar na minha casa, que eu moro num grande centro urbano, cheguei um dia. E é interessante isso, eu gosto muito de falar de inovação também, né? E, hoje a gente não tem ainda, mas se você pegar num intervalo de 3, 5 anos, eu tenho quase que certeza absoluta que vai ter
vai ter os drones ali para pessoas físicas usarem. Sim. E aí, pô, você tem uma sacada na sua casa que consiga entrar o negócio? Ou não? Depois você vai ter que mudar de apartamento. Quer dizer, eu acho que as incorporadoras, os caras que estão em planejamento urbano, já tem que pensar nessa nova realidade. Né? E isso tem tudo a ver com essa programação, né, de olhar o mercado para onde ele vai, para tomar a decisão de onde você vai se posicionar ali como empresário, como empresa, como consultor, que quer que seja. Né? Exato. Nós estamos que preparar para o futuro. Então, assim, este é o fato. E essa preparação para o futuro vem através do quais os hábitos de consumo, qual é a inovação que está atrelada nisso. E, assim, de fato, quem é o tomador de decisão? Ele não é o mesmo do que era há 10 anos atrás. Aí, não sou especialista nessa área das gerações aí, das sopas e letrinhas, W, Z, seja lá o número que for para esse treco aqui. Mas, assim, eu vejo hoje os meus filhos que têm ao redor de 20 anos, não são os mesmos hábitos que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Exatamente. Então, assim, de fato, há um encadeamento aqui, né, de coisas que estão melhorando para outro caminho. Né? Eu estava lendo um livro chamado Factness, né, que ele fala o seguinte, as coisas vão melhorando. Num tempo, talvez, menor para alguns países ou para algumas... Mas elas vão para um outro patamar. Saem do nível 1 para um nível 3, para um nível 2, 3 e 4. Isso está acontecendo. Só que a gente, o quê? A gente gosta de olhar assim, puta, não vai mudar, vai ser assim. Não. É mais cômodo. Muito mais cômodo. Então, por isso que surge esses momentos de inflexão, né? Eu acho que crise assim, mas é um momento assim, puta, por que isso aconteceu? São momentos de virada de mesa. São momentos de virada de mesa. Assim, putz, eu tenho que pensar o meu negócio, de novo, a perenidade, mas eu tenho que pensar e dar a rentabilidade que eu tenho de uma outra maneira ou de uma maneira similar, não igual. Que são coisas diferentes, né? Assim, muito próxima, mas não igual. Eu tenho que falar com esse meu consumidor de uma maneira muito próxima, não igual. Ou eu tenho que pensar de uma outra maneira. Como é que eu vou acessar? Tudo isso, né? Assim, porque a vida não é estática, né? Se a vida estiver redonda assim, a gente morreu, né? É assim, cara. Então, nós estamos dentro do tempo todo. Então, é nisso que eu acredito e é nisso que quando a gente vai para uns processos desses de treinado, cara, o que mais gosto de encontrar é pessoas que estão a fim de puta, vamos mudar, é verdade, tem que mudar mesmo. E faz, né? Tanto é que vários casos assim, você mesmo, eu, ou quem quer que trabalhe nisso, que aconteceu. E eram casos praticamente perdidos, ou que as pessoas não acreditavam que isso era possível. Sim. Né? Isso é verdade. Acontece. Bom, Douglas, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, chegamos ao final de mais um Virando a Mesa e nos vemos no próximo episódio. Até breve.